Um líder, para mim, um verdadeiro líder, ele não é aquele profissional que ele conduz o time sob os interesses próprios, mas ele conduz o time sob os interesses da companhia para quem ele está trabalhando, sob os interesses do time e sob os interesses individuais de cada um dos profissionais que trabalham com ele. Eu sempre digo a todos que estão nos meus diretos, olhem para essa cadeira e se vejam aqui. Tenham o objetivo de chegar, e não aquele objetivo que é o negativo, não o objetivo de você ter aquela... De querer tirar a pessoa, né? Isso, mas se vejam aqui, se vejam conquistando isso, exatamente, se vejam conquistando isso. A empresa não tem vagas, ela tem necessidades. E a empresa, ela é movida por necessidades. Os profissionais que estão aptos, que se preparam, que estão prontos para atender uma necessidade, automaticamente se aplicam a uma posição. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como liderar o mercado de tecnologias personalizadas, e para falar sobre o tema eu trouxe uma pessoa, um convidado especial, e eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Mas antes da gente partir para o episódio, eu vou pedir para você no Spotify clicar lá nas 5 estrelinhas, você se inscrever no nosso canal no YouTube, e eu tenho certeza que você vai ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Conto com você, sejam bem-vindos ao AmplificaCast. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no AmplificaCast e se apresente aí para a nossa audiência. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sou Ricardo Scheffer, sou o CEO do Grupo Sonda no Brasil. Legal. E o Grupo Sonda, conta um pouquinho do Grupo Sonda, né? Quantos países estão presentes? Número de funcionários? Bom, vamos lá. O Grupo Sonda é uma empresa de 50 anos, é uma multinacional chilena. A matriz fica no Chile. Hoje nós temos no Brasil algo em torno de 7 mil pessoas, de um total de 15 mil de toda a companhia. Estamos presentes em 13 países na Américas. A empresa aqui no Brasil ela já atua há 23 anos e temos aí uma trajetória de bastante sucesso aqui no país. Legal, legal. Então, se você quer aprender mais sobre tecnologia, sobre construção de carreira e como liderar uma empresa que tem presença em vários países, e aqui no Brasil tem uma base considerável de pessoas e de clientes, se liga nesse episódio e siga com a gente até o final. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a empresa, os desafios de tecnologia, que é um mundo em constante transformação, comenta um pouco da sua carreira. Nasceu em São Paulo, já começou a trabalhar com tecnologia desde o início. Como é que foi essa construção de carreira e o início? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, eu tenho 53 anos quase completos. Eu não comecei minha carreira na área de tecnologia, eu comecei minha carreira na área de administração. Mas logo isso acabou tendo uma reviravolta. Eu estava em férias, essa é uma história curiosa e pouca gente sabe. Eu estava em férias e um amigo, na época, me mandou um material sobre um curso de certificação de redes na Unicamp. Nossa! E em férias, eu falei, bom, estou em férias, vou olhar curso de certificação de redes, que é um negócio que... Eu sempre gostei de computador, eu mexi em computador, mas de forma como hobby. Sim. E aí eu estava deitado em casa no dia do que seria a palestra para apresentar o curso. E eu não sei, mas sabe quando te dá aquele estalo? Eu falei, quer saber? Campinas aqui pertinho, vou lá. Peguei o carro, fui, aquelas coisas que parece que não é para dar certo, né? Me perdi, não conseguia chegar, não achava o lugar e tal. E aí quando eu entrei na Unicamp, achei o campus onde eles estavam fazendo a apresentação e nos primeiros 5 minutos de palestra aquilo me deu uma... Ali falei, cara, eu acho que eu nasci para isso. Nossa, que legal. E aí entendi um pouco melhor, me inscrevi no curso. Era um curso de formação de redes Novell. Nossa. Que é um negócio que hoje já não existe mais. Redes Novell era tipo rede NT, né? Era tipo rede NT. Era tipo rede NT da Microsoft, era uma outra empresa, a Novell. E fiz a certificação, aí depois acabei avançando, me tornei instrutor de Novell. Fiz parte de um grupo que se chamou CNI 2000, que foram os primeiros instrutores certificados da Novell formados no século.
E me deu uma base muito boa para a minha carreira em geral, porque me trouxe um aporte muito grande de tecnologia. Depois de Novell, passei por certificação Cisco, por certificação Microsoft. Trabalhei como instrutor durante alguns anos. Aí tive uns bons desafios de início de carreira. E uma mescla tanto de instrutor com a parte de consultoria, que me apoiava muito no tema das aulas. Porque em algum momento, no começo, eu até encarava algumas turmas mais júniores, mas depois eu comecei a encarar umas turmas que tinham um conhecimento maior e com alguns alunos que já trabalhavam em empresas e estavam fazendo curso para se especializar. Então aí o desafio, obviamente, aumentava. E a consultoria me apoiava muito, porque no dia a dia eu tinha colocava em prática tudo que eu conhecia em campo, e normalmente à noite, que eu dava aulas à noite, eu conseguia passar um pouco pro pessoal. Legal. E esse seu amigo que fez o convite, que te mandou o convite, ele era um amigo de trabalho, amigo pessoal? Porque ele plantou em você uma semente. Às vezes a mensagem que a gente tá mandando tá plantando em alguém uma semente pro futuro, né? Na verdade, era um cara que trabalhava, é um amigo meu que trabalhava com tecnologia. Ah, ele já trabalhava com tecnologia, ele era desse mundo, né? Nossa, que e legal. Como ele via que eu mexia muito com computador, tudo, mas eu gostava que era coisa mais de hobby. Sim, sim. E nossa, meu primeiro computador também não é tão velho assim, mas foi um TK-85. Então eu gostava muito de computação, de hardware, de tudo, da parte de um pouquinho de programação. E aí, olhando isso, ele falou, cara, isso aí tem fit contigo. Eu falei, putz, cara, mas nas férias? Aí ele falou, não, vai, acho que você vai gostar. Descobriu sua vocação, a sua vocação. Me apoiou muito, demais. Que legal, que legal. E aí, como é que foi assim? O primeiro trabalho na área de tecnologia foi como instrutor? Foi dentro de uma organização, de uma empresa? Foi dentro de uma empresa de treinamento, que dava treinamentos tanto de Novell, quanto de Microsoft, quanto de Cisco. Lá eu acabei... Por isso também que você foi... Por isso que eu acabei dando uma derivada na carreira, né? Então, para mim, conhecer várias tecnologias te abre uma visão mais ampla, né? Então eu comecei a trabalhar nessa empresa, e essa empresa também tinha um braço de consultoria. Ah, legal. Então eu atuava como consultor e como instrutor. E aí foi nessa experiência que você passou a ter também vivência em negócios, né? Em diferentes setores, diferentes empresas. Foi porque você começa a ter contato com o dia a dia, você começa a ter contato com pessoas que estão em empresas, né? Então, nesse momento, você começa a armar suas conexões. Tanto que a minha ida para a Sonda, essa também é uma história curiosa que acho que ninguém deve saber. É isso aí, hoje todos revelando segredos hoje, hein? Então... Aí, o pessoal que me conhece mais, os que me conhecem de mais tempo vão lembrar disso, mas muita gente na empresa, inclusive, não tem essa visão. Eu fui contratado na Sonda por intermédio de uma pessoa que estava fazendo um curso de formação de Microsoft na empresa que eu dava curso, e o meu nome na empresa era um nome que reverberava bem, e eu dava treinamentos de Cisco, que era, teoricamente, a tecnologia de mais alto nível. E uma pessoa em comum me conhecia, e essa pessoa perguntou, você conhece o Ricardo Scheffer? E por intermédio dessa atuação como instrutor, eu acabei indo parar na Sonda. E fazendo assim uma análise do seu perfil de construção de carreira, você imaginou, ou quando você... O que te diferenciava de outras pessoas? Porque ninguém chega a ser CEO de uma grande empresa no Brasil se não tiver um perfil ali, né? Soft skills, você se desenvolveu aqui na parte técnica e tudo mais. Mas para a gente fazer uma leitura assim, o que te diferenciava na sua construção de carreira de outros profissionais? Eu posso dizer que acho que isso é o que acontece ainda hoje, que essa característica eu procuro não perder. Eu sempre olho o big picture. Sempre. Eu nunca tô focado só no que eu faço. Eu sempre procuro entender todo o entorno. Porque quando você entende todo o entorno e você conhece o entorno, você consegue se preparar para eventuais desafios que vão aparecer. Eu sempre digo, e isso é algo que no mercado tem mudado, e é algo que me deixa muito satisfeito em ver que o mercado tem evoluído nisso. Os profissionais há anos atrás, eles sempre cobravam muito da empresa, que a empresa devia prepará-los para onde eles deveriam chegar, onde eles deveriam estar. E eu sempre digo que a empresa, ela não tem vagas, ela tem necessidades. Sim. E a empresa, ela é movida por necessidades. Os profissionais que estão aptos, que se preparam, que estão prontos para atender uma necessidade,
automaticamente se aplica a uma posição. Automaticamente. Então, me deixa muito satisfeito que essa visão mudou, porque era muito comum os profissionais cobrarem da empresa que a empresa tinha que prepará-los, tinha que investir para que... Óbvio, é importante o investimento da empresa, mas o investimento pessoal é muito mais importante, porque você nunca sabe quando aquela oportunidade vai aparecer. E as oportunidades, elas são janelas, efetivamente. Se você não está preparado para assumir aquela oportunidade que nasce de uma necessidade, automaticamente vai parar no colo de outra pessoa. E podemos dizer que a sua capacidade de assumir novas responsabilidades, de se expor a novas situações, que às vezes não são situações fáceis, tem problemas, você sempre enxergava isso de um ponto de vista diferente, porque tem aquela pessoa que enxerga o problema e usa aquilo como, né, um obstáculo para não ir adiante, você enxergava aquilo como uma oportunidade. Eu posso te dizer que em todas as situações em que eu subi na carreira, todas foram situações onde eu estava no meio de um turbilhão. Aí, para mim, é onde estão as melhores oportunidades. E aí, normalmente, é onde uma parte das pessoas se retrai. Porque vê aquele ambiente que não está muito propício, e naqueles ambientes é onde eu mais gosto de ir para frente e eu nunca enxergo problema. Eu sempre enxergo uma oportunidade de solução. E você sabe que a gente está chegando no episódio 70, nossa meta esse ano é chegar no episódio 100. A gente entrevistou aqui também grandes líderes de outras empresas e tudo mais, e todos, fazendo uma análise assim, do perfil, todos têm essa característica. Eles enxergam as oportunidades, os problemas como uma oportunidade para crescer, para se desenvolver, assumem riscos. Eu acho que isso é uma característica de uma pessoa que quer ter êxito e quer alcançar também uma posição maior aí na empresa que ele está trabalhando, certo? Eu costumo olhar esse tema sob uma ótica com uma visão de esporte. E, apesar de não serem esportes que eu pratico, mas quando você olha basquete, quando você olha tênis, quando você olha alguns esportes específicos, e principalmente esportes que você depende bastante do individual para funcionar em grupo, pode parecer estranho, mas... E quando você escuta os grandes ídolos, eles sempre reforçam o quanto eles tiveram que treinar e o quanto eles erraram para conseguir chegar no volume de acertos que eles têm. Então, se você olha indicadores de grandes profissionais de esporte, eles têm muito mais do que 50% de erros para conseguir converter os acertos. Legal. E assim, nessa sua construção de carreira, empresa de consultoria, antes de você chegar até estava na empresa de treinamento, antes de você chegar na Sonda, tiveram momentos difíceis na sua carreira? Você se formou em administração, não foi isso? Em administração. E aí teve que primeiro fazer mudar para tecnologia. E normalmente recomeça, né? Porque você está aprendendo. Eu vou usar uma frase que eu falo com a minha filha e que eu falo sempre isso para ela. Faça o que for, mas faça o que você ama. Legal. Então eu posso dizer que hoje eu amo o que eu faço. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Isso faz uma diferença enorme. Óbvio, são perfis e perfis. A carreira de administração, como administração, não era para mim. Claramente não era para mim. Apesar de que hoje você usa, né, o que aprendeu para liderar. Sem dúvida, é um capability que eu trago, mas a carreira de administração, como eu trilhava ela no momento antes de ir para a tecnologia, com certeza não era uma carreira que ia me trazer o nível de satisfação. Legal. E me trazer a paixão que eu aporto dentro de tecnologia. Então, eu acredito que as pessoas elas sempre entregam o melhor de si quando elas realmente estão envolvidas no que elas têm paixão por, no que elas amam. E você acredita que é um ponto forte também essa questão de resolver problemas? Eu sou apaixonado por resolver problemas. E na verdade, eu nunca costumo chamar de problemas. Eu sempre, oportunidade, né? Como nós trabalhamos com tecnologia, os desafios são diários. É impossível, você ter uma operação que ela seja perfeita. Sim. Isso não existe, isso é uma utopia. Então, o trabalhar resolvendo desafios, o trabalhar resolvendo o que comumente as pessoas chamam de problema, isso é algo que, quando você enxerga o perfil de um profissional que trabalha nessa área, é fundamental que ele tenha uma visão mais ampla para entender que isso
mais do que o dia a dia, o ecossistema no qual ele está inserido. Uhum. Então, ele tem que ter a capacidade de transformar esses desafios efetivamente em algo que se torne positivo. Usando um exemplo simples, as tecnologias impactam as pessoas das maneiras mais distintas possíveis. Quando você tem um atendimento que é um atendimento de end user, que é o atendimento do usuário final, você normalmente fala de um problema que é 1 para 1. Uhum. Então, quando você tem um usuário impactado, óbvio que existem níveis distintos de usuário, mas você está falando de um impacto que é 1 para 1. Quando você fala de um data center, por exemplo, ou de uma área de aplicações, você está falando de um impacto que é 1 para N. Sim. E que isso impacta de maneira extensiva e, normalmente, uma companhia como um todo. Então, para mim, mais do que enxergar aquilo como um problema, eu enxergo como nível de satisfação de depois que você resolve aquilo, você saber que você colocou no trilho algo que é importante e que tem um impacto muito grande. E saber que tem pessoas que dependem de você do outro lado, né? Legal. Isso te gera uma pressão muito grande. Mas isso está no DNA de quem trabalha com tecnologia, né? Vem a situação que eu quero resolver, aplicar, medir a satisfação e deixar o negócio funcionando, né? Um grande amigo meu diz que a mágica acontece ali. Então, quando você está atendendo um usuário, quando você está buscando resolver um problema que tem dentro do ambiente, naquele momento acontece a mágica. Naquele momento, você converte tudo para o que você se preparou, tudo para o que você realmente teve como objetivo até chegar até ali, e você consegue converter naquele momento. E assim, como que foi essa questão assim de trabalhar e ao mesmo tempo que você foi mudando, você trabalhou com consultoria, treinamento, depois chegou até a Sonda, mas em que momento você começou a assumir posições de liderança? E como você se preparou para assumir essas posições? Minha primeira posição de liderança foi ainda na empresa de treinamento que eu liderava um estagiário. Então essa foi a minha primeira posição de liderança. A minha também. Mas eu conto isso porque vai ser um pouco curioso, porque depois eu já tenho uma mudança drástica, já logo na entrada da Sonda. Então eu liderava esse estagiário, era a pessoa que me ajudava e era um profissional incrível e fundamental. Eu sempre, independente do tamanho, eu sempre coloco o segredo do meu sucesso na qualidade das pessoas com quem eu trabalho. Para mim, elas fazem toda a diferença. Eu sou uma parte pequena do ecossistema. E aí, só abrindo uma pergunta aqui em cima disso. Qual que é o perfil ideal de uma pessoa para trabalhar do seu lado, para trabalhar no seu time? O que você enxerga que são características essenciais? Eu espero muito que as pessoas consigam... claro que cada profissional é um profissional e são indivíduos. E isso é muito importante você entender, porque você não pode esperar o mesmo de todo o grupo. Mas eu sempre gosto que os profissionais que trabalham comigo, que eles tenham essa capacidade de ter a visão mais ampla. Eu sempre peço a eles que eles não dependam de mim, porque eles são profissionais, e todos os profissionais que eu trabalho são profissionais extremamente maduros, são profissionais excepcionais, e seria um crime se eles dependessem de mim para tudo que eles têm que executar pudesse acontecer. Então eu costumo dar bastante autonomia. Eu gosto que eles, literalmente, a palavra que eu gosto de usar internamente, que eles voem, porque eu gosto de dar pista para que eles efetivamente voem, para que eles possam aplicar o conhecimento que eles têm. E eu sempre espero que eles tenham essa visão maior. Eu sempre digo a todos que estão nos meus diretos, eu sempre digo a eles, olhem para essa cadeira e se vejam aqui. Tenham o objetivo de chegar, e não aquele objetivo que é o negativo, não o objetivo de você ter aquela... De querer tirar a pessoa, né? Isso, mas se vejam aqui, se vejam conquistando isso, exatamente, se vejam conquistando isso. Porque com isso você consegue gerar neles aquela visão do algo mais completo que eu preciso que eles tenham. Porque se eles ficam muito centrados na área deles e eles não conseguem ter uma visão do todo, é impossível você fazer a máquina rodar da maneira como ela tem que rodar. E quando, aí eu vou fazer uma pergunta inversa, e quando não voa? Quando não voa, a gente tenta direcionar, mas quando não dá para direcionar, eventualmente a pessoa não está no lugar onde ela deveria estar. E como executivos e como líderes, eu acho que essa é uma grande capacidade que o líder tem que ter. E eu falo isso, e aí são indivíduos. Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer essa jornada, de ter uma pessoa, essa pessoa não está performando, você tenta direcioná-la,
não foi possível direcionar, você, infelizmente, tem que desmobilizá-la. Tem pessoas que têm mais dificuldade nisso. E eu sempre falo para os profissionais que trabalham comigo que têm um pouco de dificuldade de fazer isso, que não é você ser frio, não é você não ter coração. Na verdade, quando você mantém aquela pessoa naquela posição, você não está ajudando ela. Você está atrapalhando e penalizando a carreira dela de maneira muito impactante, porque você não está permitindo que ela se encontre no lugar onde ela deveria se encontrar. Então, quando você mantém ela... Às vezes a ruptura é para a pessoa também crescer, né? Sempre é. E quando você mantém ela, muitas vezes você acaba colocando aquela pessoa numa situação que você está impedindo o crescimento dela. E quando você faz aquela ruptura, mas você explica bem o porquê daquela ruptura... Dá oportunidade de mudança também, né? Exatamente. E muitas vezes pode ser que isso aconteça dentro da própria empresa. Pode ser que ela não estivesse bem naquela posição e que você possa movê-la para uma outra posição. Então, eu acho que esse é um capability do gestor que ele é muito necessário, porque a carreira das pessoas acaba ela passa pelas suas mãos, né? E como que é, assim, ser CEO e as conversas difíceis? Eu não... Eu vou ser muito sincero. Você é uma pessoa diretiva, fala o que tem que falar? Eu sou muito direto e para mim não tem conversa difícil. Eu nunca... É o mesmo barco, né? Se afundar o barco, afunda todo mundo junto. Isso é uma outra coisa que eu sempre digo pro time. Eu falo, não enxerguem isso como um Lego, porque isso não é um Lego. Não é. Isso é um monolito. A minha área, né? A minha área faz isso. Se isso aqui for pro fundo, amigão, não tem uma parte do bloco, do brinquedo que se desloca e que flutua. Vai tudo pro fundo junto. Então... Para mim não existe conversa difícil, eu acho que tudo é a forma como você coloca o tema e como você expõe a situação. E isso eu trato no dia a dia também, eu sempre sou muito direto. Às vezes as pessoas, quem começa a trabalhar comigo, alguns perfis acabam estranhando um pouco, porque eu não dou volta para falar as coisas. O que tem que ser dito, tem que ser dito. E até porque o dia tem 24 horas e o meu dia de trabalho tem 9, eu não sou workaholic, então eu trabalho minhas 9 horas. E eu sou eficiente nas minhas 9 horas de trabalho. Se eu preciso trabalhar mais do que isso, é porque alguma coisa na minha estrutura não está funcionando como deveria funcionar. E eu digo isso aos meus diretos. Se você está trabalhando muito mais do que você deveria, alguma coisa na tua estrutura não está funcionando. Essa visão para mim de que você, salvo algumas exceções, tem um tem momentos de pico de trabalho e tal. E também depende do seu ecossistema. Né? Você tem caras que eu admiro muito, um cara que eu gosto muito, apesar do Elon Musk não gostar muito dele, mas é um cara que eu gosto muito, que é o Bob Iger, que é o CEO da Disney. Ainda não é former, porque não conseguiram substituí-lo de tão especial que o cara é. Eu li um livro dele que conta a história dele e... A dinâmica do cara é incrível. A agenda do cara é algo que eu não consigo imaginar. Mas o ecossistema que ele cuida é um negócio gigantesco. É um negócio estratégico para o país. A Disney é um business dos Estados Unidos. Sim. Então, existem cenários e cenários. Mas para a realidade que eu vivo e para a realidade que o meu time vive, eu sempre faço questão que eles trabalhem o tempo que eles têm que trabalhar e sejam eficientes no tempo que eles estão trabalhando. Para isso, quando você tem o que se chama de conversas difíceis, e essas conversas acabam se transformando em temas que você dá muita volta para conseguir endereçar, isso é ruim para a empresa, isso é ruim para os profissionais envolvidos e principalmente isso é ruim para o cliente. Com certeza. Porque tem uma contraparte do outro lado que está esperando a nossa eficiência para atender a necessidade dele dentro do timing que ele espera. Legal. E essa questão do cliente, né? Porque o cliente também, quando ele tem que dar um feedback, ele é direto nos pontos que precisam melhorar. E quando ele para de falar, é porque ele acredita que não tem mais jeito, né? Exato. Isso é um outro ponto que é de suma importância. Enquanto o cliente tem voz ativa, você está tentando te tem ajudar a melhorar. Exato. E o mercado tem evoluído muito nisso, né? A relação entre cliente e fornecedor, hoje ela é muito mais uma relação de cliente-fornecedor, é muito menos uma relação de cliente-fornecedor e muito mais uma relação de parceria. Porque as empresas entendem que a contraparte do lado da empresa é fundamental para que o ambiente funcione de maneira harmônica. Então, aquele tema de que algo aconteceu aqui e a culpa é da empresa prestadora de serviço,
essa visão, esse mote, ele mudou muito. E isso tem ajudado muito o mercado a evoluir. Legal. E quais conselhos assim você daria para uma pessoa que está assumindo posições de liderança e ela precisa melhorar os seus skills para poder liderar time? Quais, até pegando um pouco do que você aprendeu, como que você se desenvolveu em posições de liderança? Eu vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha ótica, mas eu vou dizer que trabalhar comigo não é uma das situações mais fáceis que um profissional pode encontrar. Mas eu sempre procuro pegar cada uma das pessoas e levar ela nas mãos. Me explico. Eu me sinto muito responsável por cada um dos profissionais que trabalham comigo. Então, desde o começo, desde que eu iniciei na Sonda, existem profissionais que trabalham hoje no meu time que começaram comigo na companhia e que foram crescendo. Foi uma trajetória simples? Não. Eu acredito que o melhor aço, você forja ele nas temperaturas mais altas. Com certeza. E uma parte do aço, ele infelizmente acaba não suportando e ele rompe. E a outra parte, ela se torna um aço extremamente forte, mas maleável. Porque se você tem um aço muito rígido, ele estoura. Então, eu sempre acreditei na responsabilidade que eu tenho de conseguir conduzir as pessoas para o seu melhor. Então, um líder, para mim, um verdadeiro líder, ele não é aquele profissional que ele conduz o time sob os interesses próprios, mas ele conduz o time sob os interesses da companhia para quem ele está trabalhando, sob os interesses do time e sob os interesses individuais de cada um dos profissionais que trabalham com ele. Muitas das pessoas com quem eu trabalho, se me escutarem falando isso, podem olhar e falar assim, não, difícil acreditar, mas o modelo, eu sempre gosto de comprovar modelos, né? O modelo ele se prova eficaz porque hoje de todo o meu time, eu devo ter pelo menos uns 40% do meu time que trabalha comigo há muitos anos. Mas há muitos anos. E a outra parte, eu procuro dar o mesmo tipo de tratamento e o mesmo tipo de oportunidade. E podemos chamar de atenção. Muitas vezes quando você está passando um recado duro, quando você está tendo aquilo que se chama de conversa dura, eu sempre procuro fazer de uma maneira que o profissional saia daquela conversa mais maduro. Sim. Que o profissional saia daquela conversa com uma visão que permita a ele trabalhar distinto do que ele vinha trabalhando. E que aquilo principalmente possa apoiá-lo a se desenvolver. Porque na prática, o profissional se desenvolvendo, a empresa é diretamente impactada positivamente. Com certeza. Então essa questão assim, há no seu time essa questão da meritocracia. Os que performam mais sem dúvida, são mais reconhecidos e permanecem. O difícil é quando as pessoas não enxergam que não está performando e acha que aquela pessoa que atingiu aquela posição foi por uma obra do acaso, né? Mas é importante o feedback. É muito importante o feedback. Eu não sou um cara de ter sessões de feedback, eu não marco a reunião para dar feedback. Meu feedback ele é diário. E eu sempre procuro conduzir as pessoas através desses feedbacks para que elas possam ter as melhores oportunidades dentro da companhia. Legal. E assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Nossa, momentos assim que você se lembra e fala, não, esse momento aqui foi marcante. Tem alguns, mas num cliente específico, eu não vou abrir só o nome do cliente, tá bom. Mas em um cliente específico, e aí vem um pouco da experiência, né? Eu já era um profissional experiente, mas eu sempre digo que experiência nunca é demais. E eu vou ganhar experiência provavelmente até o último segundo que eu estiver respirando aqui na Terra. E eu já era responsável por uma estrutura bem consolidada na empresa, a estrutura mais respeitada da companhia, a maior estrutura da companhia, e chegou um desafio, e esse eu posso dizer que era um grande problema. Traduzindo na linguagem trivial, esse era um grande problema. E eu olhei para aquilo, olhei para o que eu já cuidava e falei, nossa, o que pode dar errado aqui? Bom, podia dar muita coisa errada e deu. Deu muita coisa errada. E eu subestimei o desafio. E aí, essa é uma lição que eu tomei, que eu levo ela todo santo dia quando eu levanto da cama e ponho o pé no chão. Nunca subestime o que você tem pela frente. Eu subestimei porque eu não conhecia de maneira profunda.
Então, sempre que eu tenho eu sou um cara de tomada de decisão rápida. Eu não demoro para tomar decisão. Até porque o tamanho do barco que eu conduzo, se eu demorar para tomar decisão, ele se choca com o iceberg em 30 minutos. Então, eu trabalho com pouca informação para tomar decisões. Mas a pouca informação que eu tenho, ela é bem aprofundada. Então, eu aprendi que eu estava com... E aí, eu me traí na minha maior crença naquele desafio. Porque eu sempre procuro ter uma visão do todo. E ali eu tinha uma visão que era parcial. E com aquela visão parcial, eu entendi que eu tinha o que era suficiente para endereçar o que precisava ser endereçado. E eu errei drasticamente. E esse erro culminou em um impacto grande para a companhia, na época, um impacto financeiro grande para a companhia. Já era uma situação complexa. Nós conseguimos endereçar parcialmente, isso foi para a mão de uma outra pessoa na época, o que para mim foi... Se eu posso dizer que eu tenho um cenário onde olho e eu falo, eu fracassei na minha carreira, foi nesse cenário, nessa situação. Mas... Como eu sempre digo, o mundo dá voltas e dá muitas voltas. Eu tive a oportunidade desta mesma operação voltar para as minhas mãos com um nível de problema similar, mas aí já com o ego um pouco menos inflado, sem aquela visão de que eu era o super-homem, que eu conseguia fazer tudo. Eu me aprofundei no problema, já com o que eu conhecia antes, e hoje é uma das operações que tem maior rentabilidade na companhia. Olha só. Então foi uma virada, mas acho que foi uma lição aprendida para eu entender que realmente você tem... Sempre quando você tem um desafio na frente, sempre dizem, eu não gosto muito de usar essa frase, mas conheça o seu inimigo melhor do que você conhece seus amigos. Então, nesse cenário, o desafio era o meu inimigo, se for colocado sob essa ótica. E eu não conhecia ele tão bem. E eu achei que porque eu já tinha uma experiência, porque eu já tinha uma bagagem grande, aquilo ia ser algo trivial. E ali eu avaliei mal. Então essa é uma lição, e se eu puder compartilhar e deixar para todos, essa é uma lição que eu deixo, que nunca subestime algo. Nunca subestime o que está do outro lado. Vá sim com a certeza que você... Meu avô sempre dizia, até hoje, e isso ainda hoje é uma verdade, ele dizia isso há uns 40 anos atrás, ele sempre dizia para mim, olha para frente e tenha certeza que, por enquanto, a única coisa que não se dá jeito na vida é a morte. Então eu sempre fui com essa certeza. Todos os e eu problemas são resolvíveis. Eu falo a mesma coisa para minha filha. Eu falo, quando você olhar para cima e enxergar o teto só vai estar lá se você estiver vendo ele. Se você realmente acreditar que aquele teto não está lá, você não tem limite. Então, só que uma coisa é você entender que você não tem limite, entender que para tudo tem uma solução e você não se preparar adequadamente para aquilo. Então, você tem que ter esse equilíbrio para entender que quando você for enfrentar algo, você tem que estar preparado. Um líder precisa ter todas as respostas? Não, um líder nunca tem todas as respostas. O líder encontra as respostas e normalmente encontra as respostas junto com o time. Legal. E assim, falando assim de como que você se mantém atualizado, empresa de tecnologia, o mundo se transforma o tempo todo dia uma coisa nova, uma necessidade nova, o cliente com um projeto novo. Como que você se mantém atualizado num mundo em constante movimento? Através da conexão com os mercados. Isso é o que me dá o maior nível de atualização, porque daí vem as necessidades. Então, quando a gente olha a realidade da companhia hoje, nós somos divididos por verticais. São 8 verticais na Sonda. E para que você possa realmente entregar algo que seja diferente para o cliente, você tem que conhecer o negócio dele. Na verdade, mais do que conhecer o negócio, você tem que conhecer aquele mercado, você tem que conhecer os desafios daquele mercado, você tem que conhecer para onde aquele mercado está se direcionando, quais são os caminhos que aquele mercado tem que tomar para chegar no que foi planejado. Então, isso nos força automaticamente a nos atualizarmos. Porque, e principalmente hoje, a tecnologia, com o nível de evolução que ela tem, se você olhar a tecnologia há uma década atrás, 2 décadas atrás, as coisas avançavam, na época da Novell, as coisas avançavam, mas elas avançavam a um ritmo que, se você desse uma escorregada, você levantava, corria um pouco atrás e você chegava. Hoje, se você escorregar, é um trem-bala japonês que passou do seu lado. E aí você vai ter que conseguir ter alguma coisa de propulsão que te faça acompanhar aquilo. Então,
O estar atualizado hoje para atender ao mercado é algo que é obrigatório para qualquer empresa que se propõe a ser uma empresa de tecnologia transformadora. Se você não faz isso, você está fora do mercado muito rapidamente. E assim, para você sempre foi... Você trabalhou em consultoria, talvez isso tenha ajudado. Sempre ouvir o cliente é importante, né? Na verdade, uma coisa que eu aprendi... hoje aqui eu estou falando bastante, né? Mas quando eu estou com o cliente, eu escuto muito mais do que eu falo. E eu sempre direciono o meu time para isso. Quando nós fazemos reuniões, a gente sempre tem a parte da reunião onde nós apresentamos o que nós somos, quem nós somos, o que nós fazemos, mas uma parte importante da reunião é escutar o cliente. Porque senão nós nos transformamos em uma empresa de tecnologia por tecnologia. E tecnologia por tecnologia é muito pobre, na verdade. Você não consegue replicar efetivamente o que você tem de potencial. Agora, quando você conhece a necessidade da contraparte, quando você conhece o mercado onde você está inserido, e quando você conhece os desafios daquela contraparte dentro daquele mercado, com o conhecimento de tecnologia que nós temos, teoricamente já nem o céu mais é o limite. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E assim, olhando esses mercados, assim, como que você enxerga essa questão das problemáticas que surgem? A gente fala hoje muito também de inteligência artificial, todo mundo quer uma inteligência artificial no seu negócio, na sua empresa. Como que você enxerga esses mercados que estão se transformando e o futuro também da tecnologia? Bom, a transformação é um caminho sem volta e ela é muito rápida. A tecnologia hoje permite isso. O que você tinha de barreiras há anos atrás, você não tem mais hoje. Hoje a tecnologia praticamente ela consegue endereçar tudo. Os mercados, eles evoluem de forma distinta. Tem mercados que estão mais avançados no tema de digitalização e no tema de transformação digital, e tem mercados que ainda têm um bom caminho a percorrer. Eu sempre digo que para que você possa fazer uma boa avaliação, e aí volto ao tema de você entender bem o desafio que você tem, hoje quando a gente fala em transformação digital e em digitalização, tem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro, você tem que entender o nível de maturidade daquele ecossistema que você está avaliando. Isso é fundamental. E você tem que fazer uma avaliação muito, mas muito bem feita do ambiente de processos dessas empresas ou desses ecossistemas. Por uma razão simples. Se você se equivoca na maturidade, você vai propor algo que aquela empresa, obviamente, não está preparada para absorver. E isso, ao invés de se transformar num bom caminho de transformação, se transforma num caminho de frustração e, literalmente, de fracasso. E a questão de processos é fundamental e pode parecer algo básico, e às vezes por se tratar como algo tão básico ocorrem os problemas. Quando você está falando de força de trabalho, de workforce humano, você tem um limite de produção. Né? O ser humano ele tem um limite para produzir. Sim. Ele tem lá a quantidade de horas que ele trabalha e dentro do job que ele faz, ele tem um volume de produção. Quando você fala numa máquina, a máquina normalmente, principalmente quando você fala em desenvolvimento, você fala em software, ela não tem limite. Sim. É capacidade computacional. Se você colocar um processador mais rápido, ou se você aumentar a capacidade, ou se você colocar um volume de memória maior, se você disponibilizar a capacidade computacional necessária, você não tem limite. E aí, se você faz isso num ambiente que não está estruturado e que os processos não estão corretos,
eu costumo dizer que você automatiza o caos. Porque uma coisa é você ter um processo que está errado e você ter humanos fazendo, e que você tem aquele controle, porque não é algo... Todo mundo acha que a correção do processo começa quando aplica uma tecnologia, não é, né? É o contrário. Antes. Se você fizer depois, é porque você teve um problema, e aí provavelmente você vai estar num cenário que você não gostaria de estar. Então é importante você entender a maturidade para ver o que você pode propor e o que você deve propor, para que aquilo seja uma jornada proveitosa e que aporte valor para a companhia e que você tenha muita atenção nos processos. Lembrando que você não vai mais estar trabalhando unicamente com humanos e você tem um fator máquina ali que ele vai aumentar a sua produção a níveis com uma escalabilidade muito alta. E como que você... frente a todos os desafios que você tem, diferentes mercados, diferentes perfis de clientes, contas muito grandes, problemas grandes, como que você se mantém motivado? Porque tem todo dia que você acorda, hoje eu vou vencer o mundo, como que é isso? Na verdade, eu me motivo muito pelo olhar futuro. Eu gosto muito de... O dia a dia ele é importante, o dia a dia é o que nos move, mas eu sempre digo que se você deixa o dia a dia te engolir, é verdade. Você não consegue planejar Porque o às vezes futuro. tem um problema daquele dia que não vai ser resolvido naquele dia. Se você olhar aquilo, você vai impedir. E se você fica parado naquele problema, como eu sempre disse, para tudo tem solução. Então, eu confio e acredito, e a prática demonstra isso, né? Não é que eu sou só um cara de visão, mas a prática demonstra isso, que hoje eu tenho um ecossistema que ele é apto a resolver qualquer situação. Algumas vão demorar um pouquinho mais de tempo, outras vão demorar um pouquinho menos de tempo, mas elas todas estão em cenários solúveis que denotam tempo para se realizar. Então, quando nós temos um problema, por mais crítico que seja na empresa, óbvio, quando você tem um problema crítico, nós temos o nosso processo, nós abrimos uma sala de crise, nós seguimos essa crise, todos os profissionais que têm que entrar para resolver, eles ficam disponíveis, mas isso faz parte do ecossistema da empresa. A empresa está preparada para isso. Então, se eu me foco 100% naquela crise, eu vou imaginar que aquela crise dure 2, 3 dias, e eu fico focado só naquilo, eu não vou conseguir fazer com que o resto evolua. E eu tenho um time muito bom que é mais do que apto a cuidar daquilo. Então, isso vale para mim, isso vale para os meus diretos, isso vale para os diretos dos meus diretos. Nós temos que entregar o nosso envolvimento no nível que ele é necessário, mas sem permitir que isso hipoteque o nosso futuro. Porque quando você... E isso é um dos grandes problemas de muitas das companhias. Quando você deixa que o dia a dia se transforme no seu negócio, você está matando o seu negócio aos poucos. Porque você não está olhando para o futuro e para onde você deveria levar esse negócio. Então, eu sou muito movido a onde eu quero chegar, aonde está projetado chegar e como eu vou fazer para chegar lá. E isso é uma caminhada que você faz dia a dia. Então, o que me motiva é o meu destino e os passos que eu tenho que dar para chegar até ele. E assim, falando de... Isso é o que te motiva. E falando de motivar um time, como que você descobre o que motiva as pessoas do seu time para estimularem, para que elas deem um melhor? Aí de novo eu volto ao indivíduo. Você tem a motivação. Porque cada pessoa tem uma motivação. Cada pessoa tem um trigger. Cada pessoa tem um gatilho ali que você aciona e que você vê que aquele é o gatilho da pessoa. Então, eu procuro muito ler as pessoas e tentar entendê-las da maneira mais profunda possível. Óbvio que tem a parte de você fazer o push em grupo. E, obviamente, eu sempre digo, a área de tecnologia ela não é uma área fácil. Ela é uma área de muita pressão. Ela é uma área de grandes desafios. Então, o profissional que se incorpora a esse ambiente, ele tem que estar ciente disso. Ele está num ambiente que é um ambiente extremamente desafiador. Então, o push, ele é um push que ele é forte. Mas aí você tem o push, que normalmente é para todo o time, que você faz de maneira geral. E, obviamente, com os contatos dia a dia. E já repetindo algo que eu já falei, eu não sou uma pessoa muito de fazer one-on-ones, de ter as reuniões individuais. Eu vou na pegada do dia a dia. Então... No dia a dia, eu vou percebendo as pessoas e às vezes o incentivo ela muda dependendo do dia. E principalmente os profissionais que eu já conheço há mais tempo, eu consigo, quando o cara chega,
eu já consigo ter uma leitura de como tá, e eu já sei o que eventualmente, se eu tenho que ir um pouco mais leve, se eu tenho que ir um pouco mais pesado, se o cara tá com um pouco aí... E essa habilidade que o líder tem que ter, né? Tem. Desenvolver e construir ao longo da carreira. Tem, porque isso é diário. Isso é diário. E assim, falando um pouco de... A gente vai entrar um pouco nas coisas que você faz fora trabalho e tal. Em que momento, teve momentos na sua carreira que você teve que trabalhar, você falou que trabalhar 9 horas, né? Teve momentos que você teve que trabalhar mais por um longo período? Essa decisão de hoje ter uma vida mais equilibrada, em que momento isso virou a chave na sua carreira? Eu sempre trabalhei demais. Sempre. É difícil trabalhar pouco quando você trabalha com o que gosta, né? Sempre trabalhei demais. Quando eu dava aula, quando eu fazia os treinamentos, eu estava começando, era meu início de carreira em tecnologia, então você não tem um staff, né? Eu fui ter o estagiário no último ano de treinamento. Nos 2 primeiros anos eu não tinha ninguém, então eu preparava a aula, eu montava o laboratório e eu dava aula. Então não era incomum, no começo eu só dava aula. Você já era casado nessa época? Não era. Não dava. Não dava para ser casado, era impossível. Então, antes da consultoria... Depois você vai comentar em que momento você casou. Tá. Antes da consultoria, eu dava só aula. Só que dar só aula parece alguma coisa simples, mas eram aulas que iam das 9 às 5 da tarde. Aí eu pegava uma outra turma que ia das 6 às 10 da noite. Os cursos de tecnologia são o dia todo, a noite toda praticamente. E quando eu tinha que montar o laboratório, entre os cursos, eu montava de madrugada. Porque era a hora que dava para montar o laboratório. Porque eu terminava o curso às 10 horas da noite e na outra semana eu já tinha outro curso. E durante um determinado período, eu ainda saía do curso que eu dava às 10 horas da noite na sexta-feira, pegava um ônibus, ia para o interior de São Paulo para uma FATEC, dar curso no final de semana. Então eu dava curso de segunda a segunda, praticamente 12 horas por dia. Ou um pouco mais de 12 horas por dia. Isso era prazeroso, porque você fazia o que você gostava, né? E eu tinha necessidade, eu sempre fui muito crítico com o meu trabalho. Então eu sempre entendo que eu tenho uma contraparte que está tomando um serviço meu. E é algo que me incomoda muito eu ter visibilidade que aquela contraparte não está recebendo o melhor de mim. Tá. Então, quando eu me envolvo em algo, eu realmente sou muito exigente. Até por uma questão de consciência, né? Sem dúvida. De autocobrança. Sabe, eu fui contratado para isso e eu preciso dar o meu melhor. Eu acho que essa característica que você está falando, todos os líderes que passaram aqui de grandes empresas, eles têm essa autocobrança de dar o melhor, de fazer o melhor, e não importa se isso vai levar 8 horas, 9, 10, 11, se vai virar noite. Se você prometer um prazo, entrega naquele prazo, não importa as consequências. Sem dúvida. Só que eu tive uma mudança, uma chavinha que mudou, porque não só no treinamento. Quando eu entrei na Sonda, o RH não pode escutar isso, mas já faz muito tempo, eu sempre tive cargos de confiança. E uma vez um chefe meu, que ainda está na empresa, ele fica na matriz, vou falar o nome dele, Alberto Aguilera, é um dos profissionais que eu mais tenho admiração na minha carreira. Vamos marcar você nesse podcast. E uma vez o Alberto, ele me escreveu uma mensagem e falou o seguinte: esta foi a última madrugada que eu recebi e-mails seus às 4 horas da manhã. Nossa. Ele falou, depois de hoje eu não quero mais receber e-mails seus às 4 horas da manhã. E o Alberto é um profissional muito experiente. Muito. Mas era outro fuso ou você tinha esse hábito? Não, eu tinha o hábito. Eu tinha o hábito. Mas você não dormia, então? Eu dormia 3 horas por noite. 3 horas e pouco por noite. Tomava muita cafeína? Não, eu sempre tive um metabolismo muito acelerado. Entendi. Então eu sempre tive pouca necessidade de sono. Só que quando você faz sprints com isso, é possível você trabalhar assim. Para um projeto específico, mas não quando você transforma isso, sua rotina, o seu modelo de vida. E o Alberto, ele é um cara muito equilibrado. Então ele tem um bom equilíbrio entre trabalho, entre família, entre pessoal. E ele me ensinou muito isso. Então, ele me mandou essa mensagem e no dia seguinte ele falou, isso não é viável, isso não é bom para você. E aí ele me mostrou que eu tinha capacidade, eu acho que isso faz parte de um grande líder, né? Ele mostrou que eu tinha capacidade de fazer tudo aquilo, né? E em um tempo muito menor. E que eu podia alcançar isso, e aí ele me deu alguns feedbacks. Daquele dia em diante, pode parecer um negócio incrível, eu nunca mais trabalhei o volume de horas que eu trabalhava antes.
e a minha performance ela não caiu. Pelo contrário. Acho que encontrou ela um aumentou. equilíbrio, né? Você encontra o equilíbrio e você trabalha muito mais leve. Você trabalha muito mais focado, porque é impossível. Como eu disse, uma sprint, tudo bem. Você tem que fazer isso por alguma necessidade específica. Agora, você transformar isso, o teu modo de trabalho, e você levar isso para a vida, isso é insustentável. A sua função hoje, você tem 2 celulares? Um corporativo e um pessoal? Tenho o corporativo e o pessoal no mesmo celular. Eu não carrego 2 aparelhos. Eu tenho no mesmo celular e eu tenho 2 WhatsApps. Como é que são as tentações de não olhar coisas do trabalho no momento que você está em casa? Uma vez fui dormir no domingo, fui pegar o celular, fui olhar e-mail do trabalho, uma notícia ruim de um cliente, já nem dormi direito, acordei no outro dia pensando naquele problema. Eu não faço. Já não faço faz muito tempo. Legal. Quando há uma necessidade, as pessoas me acionam. Então, se o meu telefone toca, é óbvio, eu digo que eu sou literalmente 24/7, porque se existe um problema que é um problema sensível na companhia, eu atendo na hora. Mas eu não fico vendo e-mail. Quando me chamam, eu atendo na hora. E aí eu posso estar num compromisso, eu posso estar no que for, eu atendo na hora. E até melhor, às vezes, você receber a ligação, né? Que já tira todas as dúvidas, resolve, do que às vezes uma mensagem que você não vai conseguir resolver nada naquele momento. Ou que você não vê naquele momento, né? Porque o telefone é algo que... Hoje o WhatsApp também já é... Não é algo tão urgente porque você recebe muita coisa trivial. Mas a chamada hoje, quando alguém te liga, pode ter certeza que estão te ligando por alguma questão que realmente importa. Então, hoje a tecnologia permite você ter as ferramentas para você conseguir ter o discernimento do que fazer e em que hora fazer. Você falou, é Alberto o nome, né? Alberto Aguilera. Alberto Aguilera, você comentou, quando o Alberto te deu esse conselho, você já era casado? Já era casado. E como é que foi assim essa adaptação do casamento, das suas funções, atribuições? Porque também o casamento ele acaba nos forçando a encontrar esse equilíbrio, né? Sim. Porque senão você tem 2 opções, ou você trabalha demais e perde o casamento. Eu tô no meu 2º casamento. Minhas 2 mulheres são muito compreensivas. Minhas 2 não mulheres. Minha ex-mulher era e minha atual, elas sempre foram muito... A minha anterior sempre foi, e a minha atual é muito compreensiva e me apoia bastante. Então eu nunca tive esse tipo de problema. Sempre, óbvio, em um momento ou outro, não uma cobrança, mas vem uma observação muito mais no sentido de que, olha, acho que de repente está um pouco demais e não é bom para você, mas nunca sob a ótica de cobrança de algo... De estar trabalhando demais. Não, isso nunca. Até porque você cria todo um ambiente que depende daquilo, né? Então acaba tendo a compreensão. Eu acho que muito... Isso acho que também são as grandes responsabilidades, né? Exato. E tudo que você tem muita responsabilidade exigem também coisas que a maioria das pessoas não estão habituadas ou não querem, às vezes, se sacrificar por isso, né? Não, sem dúvida. E minha esposa também trabalha, tem a atividade dela, que também é bem puxada. Ela acaba, às vezes, trabalhando mais do que eu. Eu também não cobro muito. Às vezes, eu só dou o feedback. Porque até entende porque também, não é... né? Lógico, e relacionamento é isso, né? Você tem que... Você cede de um lado, a pessoa cede do outro. Eu uso o mesmo exemplo do aço. Se você tem algo que é muito rígido, numa pancada forte, aquilo estoura. Então você tem que ser forte, mas você tem que ter aquela maleabilidade para conseguir absorver os impactos. E assim, como que você inseriu, por exemplo, como que você faz a manutenção da sua rotina? Trabalha ali às 9 horas, tem válvulas de escape, como que é essa... Tenho. O tema de dormir pouco, eu ainda durmo pouco. Mas eu durmo pouco não porque eu tenho uma jornada muito extensa, mas eu durmo pouco porque eu tenho meus hobbies, né? Então, eu faço academia para manter questão de saúde, e eu gosto muito de automobilismo. E eu tenho um simulador de corrida na minha casa. Então, minhas noites, normalmente, quando já minha esposa vai dormir, minha filha vai dormir, eu vou pro meu canto, sento no meu simulador e lá eu faço minhas corridas e me divirto. Legal. E assim, a gente tá chegando no final do Amplifica Cast, desse episódio. Comenta um pouquinho assim sobre a empresa, sobre a Sonda, sobre os novos projetos, as novas frentes de trabalho de vocês. Joia. Bom, a Sonda ela é uma empresa que ela tem como missão transformar a vida das pessoas e das empresas através do uso de tecnologia. E eu realmente, isso é algo que
Eu acho que quando você se identifica com a empresa que você trabalha, quando você vê que você tem uma conexão muito forte à missão e aos valores dessa empresa, isso te facilita muito as coisas e te dá um gás que normalmente você não tem quando isso não acontece. E eu sempre acreditei que você aplicar tecnologia de maneira a realmente ser um diferencial é o que faz toda a diferença, é o que aporta valor. Então, quando nós olhamos para os nossos clientes, obviamente nós temos um portfólio de serviços, que são serviços que eu diria que são a parte de serviços tradicionais, que diversas empresas têm, mas eu acho que o nosso maior valor, ele está em entender a realidade dos nossos clientes, a necessidade dos nossos clientes, e em conjunto com o cliente, com o conhecimento que nós temos do mercado, com a visão do cliente sobre o momento dele e as necessidades, nós aplicarmos o uso de tecnologia para transformar essa realidade. Então, hoje a Sonda tem algumas soluções que passam por uma transformação do negócio. Vou falar de uma ou duas aqui, mas, por exemplo, você usar a tecnologia para ter identificação de focos de incêndio e poder ter uma antecipação de um combate. Quando você fala em incêndios normalmente, se você não consegue ter uma ação de início de ação de combate em até 30 minutos, depois o que você tem é um controle de dano. Você não consegue fazer mais nada. Então isso para os negócios e também para a população é muito importante. Então hoje a gente tem uma solução que através do uso de drones, com câmeras, com analítica e com inteligência artificial, você consegue identificar focos de incêndio, você consegue, através desse monitoramento, ter uma antecipação no início de combate. Então, esse tipo de soluções são soluções que, para mim, transformam a realidade de uma empresa, transformam a realidade de um negócio, transformam a realidade das pessoas. Recentemente, vamos completar 2 anos agora, nós fechamos um contrato com o governo do Mato Grosso do Sul. Eu atendi o governo quando trabalhei numa agência que atendia o governo. Sério? Do Mato Grosso do Sul? Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. O nosso é no Mato Grosso do Sul. E é uma parceria público-privada, é um contrato de 30 anos. E o objetivo do contrato é você entregar redes de alta velocidade. Você entregar uma rede de alta velocidade, uma rede de comunicação de alta velocidade para o Estado, que vai conectar todo o Estado, que vai permitir que os órgãos estejam conectados, mas que essa, para mim, é uma parte importante do projeto, mas o mais importante do projeto, para mim, é o poder de transformação que esse projeto tem. Porque quando você olha o Estado, o Mato Grosso do Sul ele tem algo em torno de 2,7 milhões de habitantes. Grande parcela disso está na capital, que é Campo Grande, mas existe uma boa parcela da população que está espalhada no Estado. E essa população ela tem necessidade de saúde, ela tem necessidade de educação, ela tem necessidade de segurança pública. E quando você entrega uma malha digital para um Estado, você gera uma possibilidade de transformação para esse ambiente, para todo o ecossistema do Estado, que é impressionante. Você tem a possibilidade, através dessa infraestrutura, de transformar a educação através de Escola 4.0. Você consegue levar a educação de maneira muito mais fácil, onde a educação não chegaria pelos modos tradicionais. Você consegue transformar a saúde no Estado, através de telemedicina, através de postos de atendimento remotos, que não precisam necessariamente ter um médico em loco. Você pode ter um profissional capacitado que, com um médico remotamente, vai conseguir endereçar uma parte importante dos temas. Você consegue levar segurança de maneira mais ampla através de monitoramento. Então você tem a tecnologia, ela gera o poder de você transformar efetivamente a realidade das pessoas. E as pessoas que passam a ter esta possibilidade, elas ganham novos rumos na vida que elas não teriam antes. E o tema de inclusão digital, que eu posso dizer que hoje é mais do que digital, ele é social, porque se você não tem hoje a possibilidade de ter um dispositivo nas mãos que te permita ter acesso à informação, você acaba sendo um excluído digital. Isso é fundamental também. E a tecnologia também, ela tem um aporte muito grande nesse projeto, eu digo especificamente,
O estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma tradição muito grande no agro, mas ele também tem uma rota de celulose muito importante. E empresas como a Arauco, que já tem uma base hoje no estado, tinham como objetivo expandir essa base. A Arauco tinha como objetivo ter uma base maior no estado do Mato Grosso do Sul. Só que existia um desafio muito grande pelo tema de telecomunicações, porque eles tinham como planos construir fábricas 4.0 no estado, e você não consegue construir uma fábrica 4.0 sem você ter uma infraestrutura de telecomunicações. E assim que o contrato da Infovia foi fechado, se eu não me engano, 2 semanas depois, a Arauco divulgou um investimento no estado de 15 bilhões de reais através da construção de 2 fábricas 4.0. Legal. Para construir essas fábricas, vai ter que se criar uma mini cidade. Nossa. Vão ser, acho que, mais de 20 mil pessoas trabalhando nessa construção para que isso se converta. A riqueza que vai se aportar ao estado... o quanto isso beneficia a sociedade, né? Então, são projetos que transformam. Muito legal. E assim, eu quero encerrar o nosso episódio deixando dicas para outros CEOs de outras empresas. O que você considera que são indicadores de sucesso de um negócio? Bom, eu posso dizer que um dos principais, eu sempre começo pelo cliente. Para mim, você olhar a taxa de churn que você tem na companhia e você olhar o nível de satisfação dos seus clientes é algo fundamental. Nós temos uma metodologia que traz o cliente ao centro. Legal. A Sonda é uma empresa de serviço. Nós temos edifício próprio. Esses não são os principais... Vocês trabalham híbrido presencial? Nós trabalhamos híbrido. Ah, legal. E esses não são os principais assets que a gente tem na companhia. Eu sempre digo que os 2 principais assets que a gente tem na companhia são nossos clientes e nossas pessoas. Então, indicadores que demonstrem como você está com os seus clientes, indicadores de como você está com as suas pessoas, são antes dos indicadores financeiros. Isso é algo que eu acredito, porque os indicadores financeiros vão ser resultado dos seus indicadores, dos seus clientes e de como você trata as suas pessoas. Porque no final das contas, são esses 2 blocos aqui que movimentam a companhia. Legal, muito bom. Ricardo, muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast. Se você chegou até aqui no nosso episódio, vou te convidar no Spotify, clica nas 5 estrelas, avalie o nosso episódio, se inscreva também no nosso canal no YouTube e eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e até o próximo AmplificaCast. Muito obrigado, Ricardo. Prazer, eu agradeço. Muito obrigado. É isso aí. Até mais.